Bem, senhoras e senhores, para as palavras iniciais do fórum, abrindo efetivamente e formalmente o nosso evento, convidamos a falar o senhor presidente do Conselho Federal de Administração. Com a palavra, o administrador Wagner Siqueira. Muito boa tarde a todos. Não há gestão pública democrática se a serviço do cidadão. Não há gestão pública democrática a serviço da cidadania. Não há gestão pública democrática a serviço dos direitos e garantias do indivíduo, se esse regime que a sustenta não for uma democracia. Se tivermos apenas o slogan, a palavra democrático na gestão, mas se o regime político não for democrático, não há democracia na gestão pública. Os regimes totalitários não estão a serviço do cidadão. Nunca estão a serviço do cidadão. Os regimes totalitários estão a serviço, certamente, do partido, certamente do Estado, certamente do comissariado. E essas duas questões, democracia e gestão pública, precisam perpassar como mote todos os debates e todas as discussões, isso que acontecerá até sexta-feira, quando terminarmos os nossos eventos. O que nós estamos falando são de conceitos. Conceitos que precisam ser revistos, redefinidos, repensados, para que a gente tenha, efetivamente, uma gestão pública a serviço do cidadão. Que, efetivamente, essa gestão pública esteja a serviço, portanto, da construção permanente da democracia. A democracia pressupõe duas variáveis fundamentais, dentre outras. Gostaria de destacar apenas essas duas. Toda democracia tem instituições e costumes. Quando as instituições são adequadas e quando os costumes estão higienizados, estão adequados, estão seguros, nós temos democracias consolidadas, democracias permanentes, democracias respeitadas no concerto das nações. É assim, certamente, alguns pensarão aqui, lógico, os países da Escandinávia, a Noruega, a Finlândia, a Suécia, Dinamarca, que são países com construção democrática que têm boas instituições e bons costumes. É verdade que esses países tiveram maus costumes antes e também más instituições, mas foi a construção da sociedade, da visão e da perspectiva do Estado a serviço do cidadão que se construíram bons costumes e boas instituições. Há sociedades que têm boas instituições, mas péssimos costumes. Mas as boas instituições, muitas vezes, são capazes de segurar os maus costumes. Por exemplo, fico lembrando dos meus avózinhos, a Itália, boas instituições, 60 governos da Segunda Guerra para cá. Muda governo lá igual sempre troca de camisa. Mas as instituições seguram os maus costumes do assassinato do primeiro-ministro Aldo Moro, da corrupção das operações Mãos Limpas, das Brigadas Vermelhas, dos dialetos, das dificuldades, das diferentes. As boas instituições conseguem segurar os maus costumes. A gente não ficaria para exemplificar e ilustrar o que quero dizer apenas na Itália. Mas por que não Portugal? Que pena, né? Que o Brasil não seja hoje um imenso Portugal. Com boas instituições que seguram também maus costumes.
A Espanha, 48 anos de ditadura salazarista, as boas instituições segurando os maus costumes. Aqui não se discute instituições. Aqui não se percebe o papel que as instituições têm. E elas se pervertem a todos os momentos, porque também tem sociedades que têm bons costumes e instituições não tão boas. Me permitam, para ilustrar para vocês hoje, apenas para fortalecer a ideia que quero lhes transmitir, que vejo nos Estados Unidos uma sociedade cuja federação nasceu de baixo para cima, do cidadão para a construção da federação e do cidadão para a construção do Estado. Um país que tem bons costumes, que tem instituições muito ruins, mas que lá funciona. Lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não ficam na televisão dando entrevistas e cada um é um ministro próprio, como se tivesse 11 Supremos Tribunais Federais. Lá, o Ministério Público tem chefe. Não é como no Brasil, em que cada chefe do Ministério Público parece um próprio procurador do Ministério Público. Lá, o Tribunal de Contas não fica que não tem Tribunal de Contas, mas as contas, as perspectivas das auditorias, talvez não busquem apenas o jogo do meio de campo, como o futebol brasileiro, que muitas vezes, né, valoriza tanto o drible desnecessário, a firula e o chute para fora. E não reclama e não fica envergonhado quando perde 7-1. A gente reclama quando perde 2-1 na Copa de 50. Lá, os bons costumes seguram as más instituições. Lá, o orçamento público não é alterado todos os dias, porque o presidente não tem autoridade pela prática que faz da instituição para mudar o orçamento em nenhum cento. Se nós pegarmos um diário oficial hoje, de qualquer estado, que me perdoe a prefeita, de qualquer prefeitura, nós vamos ver 2 atos que os governadores, prefeito e presidente fazem todos os dias. Mexem no orçamento e revogam o orçamento e nomeiam alguém para cargo de comissão e tira para cargo de comissão. E aí é a balbúrdia que se estabelece com maus costumes brasileiros e péssimas instituições. Nós vivemos uma sinergia da incompetência, e a incompetência, com a sinergia, leva a resultados de incompetência ao cubo. Maus costumes se associam a péssimas instituições. E aí, como é que se pode falar em gestão pública democrática? Como é que se pode falar em gestão pública que está a serviço do cidadão? Ela não está a serviço do cidadão. Ela está a serviço de uma lógica que é a própria burocracia, no máximo, serve a si própria. E que tem regras e legislações absolutamente que lhe garantem determinados privilégios e que faz com que esses maus costumes e essas péssimas instituições fazem da administração pública brasileira uma sociedade de castas. Uma sociedade de castas em que o mundo jurídico, o mundo dos auditores e os mundos dos fiscais têm salários absolutamente incompatíveis com o Barnabé, funcionário público, e que tem salários completamente incompatíveis com o que ganha até executivos de empresas privadas. É essa questão que perpassa a ideia e o conceito desse seminário. Como transformar a gestão pública, transformando também os conceitos, as ideias de uma sociedade que nasceu de cima para baixo. A Federação Brasileira não foi construída pela organização dos cidadãos, mas foi construída efetivamente, mas foi construída efetivamente pela vontade soberana, quando se dividia as capitanias hereditárias. Quando se falava, né,
Em todos os movimentos que nós estamos sempre juntando o verde e amarelo. O verde e amarelo em que tudo precisa mudar para que tudo fique exatamente como está. Nós não vamos mudar nada na gestão pública se ficarmos cuidando apenas de procedimentos. Os procedimentos precisam ser mudados em função dos processos, mas esses processos precisam ser mudados pela forma de pensar que as pessoas têm e que tem a nossa sociedade. Se não fizermos isso, nós vamos verificar que nas mais peculiares, nas menores, em cada função que exerce o Estado brasileiro, nós vamos ver a pata do Estado sobre a vida do cidadão, o acachapamento do Estado contra a liberdade e o direito desse cidadão. Ainda anteontem estava fazendo um seminário, e gostaria de passar para vocês aqui. Esse seminário eu trato do filme 12 Homens e uma Sentença, que é um clássico. E estava olhando, porra, até nesse filme. E lá fiquei vendo o júri popular americano, o júri popular brasileiro. O júri popular americano são 12 homens que se reúnem, fecham a chave e eles têm que chegar a um veredito final por consenso. Sem a presença do Estado, só pode ficar os jurados. O júri popular brasileiro, o sujeito não pode conversar com o outro. Ainda tem um oficial de justiça, um oficial do Estado, tomando conta para não falar ninguém com o outro. E pior, quem só pode responder as perguntas que o juiz faz, e que nem sempre a gente sabe que essas perguntas não são dirigidas em função do que o juiz quer. A gente vê um caso como esse, e se olhar todas as circunstâncias em que as perversões dos nossos institutos, nossas instituições, e os maus costumes que a gente tem uma perversão do processo democrático que se consolida através da gestão pública. Não adianta dar mais eficiência, e a tecnologia ela é grave por isso. Como a tecnologia avança à velocidade da luz, a gente pensa que essa tecnologia nos leva a ter uma administração muito melhor. Não, a gente não tem consciência da defasagem que existe entre essa tecnologia de ponta e a mentalidade existente nas organizações, na gestão pública, que é a mentalidade do carro de boi. E nessas circunstâncias é que a gente precisa trazer esse tema de abertura. Não, se algum companheiro, colega presente nesse evento, sair incomodado com as conferências, com as palestras, com os debates, com as discussões, com as ideias, com as reflexões, com os questionamentos que vocês fizerem. Se um sair incomodado e dizendo que, antes de eu querer a mudança do outro, eu preciso também admitir a necessidade de que a verdadeira e real mudança que existe é a automudança, nós vamos efetivamente começar a dar uma contribuição, um pequeno tijolo na construção de uma fortaleza, a fortaleza de uma gestão pública comprometida com o cidadão, a fortaleza comprometida efetivamente com a cidadania, com direitos e garantias individuais, com o processo democrático que não seja mais burlado todas as horas por decisões de poderes que ultrapassem muito os limites de sua competência. Portanto, ao invés de trazer uma palavra que seria aparentemente de desesperança, ao contrário, nós precisamos ter consciência da necessidade da mudança, porque é a consciência da necessidade de mudança que precisamos transformar esta gestão pública, mas fortalecendo o processo democrático brasileiro, é que nós vamos, porque nós já vemos, não é a greve dos caminhões, né? As greves todas, toda hora a gente vê os vivandeiras dos quartéis pedindo de novo a volta da ditadura, como se isso tivesse sentido, né? Como se as Forças Armadas não fossem uma força, uma instituição representativa da realidade democrática do país, recorrendo e fazendo o chamado ao processo de ditadura, a uma instituição que é democrática em sua excelência, em sua função essencial, porque ela está a serviço do processo democrático. Se nós sairmos, qualquer um de nós, um pouquinho incomodado da necessidade de cada um mudar, mas a necessidade de que a gente precisa contribuir para limpar o nosso espaço.
e cada um estiver melhorando o seu espaço na gestão pública, nós estaremos, portanto, transformando a nossa realidade. Porque já estão me dizendo aqui, só tenho 3 minutos, ele que é culpado, ele me pediu para falar mais. O nosso diretor foi culpa para bater. Tá bem, então vou terminar a brincadeira. Mas então, se sairmos incomodados, nós estaremos cumprindo a nossa tarefa. O nosso papel nesse fórum não é trazer todo mundo já animado em homenagem ao Gile, que está aqui, a um déjà vu. Não. Queremos trazer o que não foi visto, o que precisa ser visto, o que está por trás dos subterrâneos das sociedades, o que está acontecendo no mundo, e sermos contemporâneos com o nosso tempo. Muito obrigado e sucesso para todos nesse evento. Muito obrigado.